viviam com Moisés, então eles conheciam a palavra de Deus, eles tinham fé. O problema é que eles acreditavam na coisa errada. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz assim, só um momento. Glória a Deus. A questão. Ali eles se apegaram no que eles estavam vendo. Muitas das vezes a gente olha para o problema e a gente fala assim, eu não consigo, a pessoa chega um líder para a gente e chama, vamos evangelizar, vamos fazer alguma coisa para a obra de Deus, vamos se esforçar. Mas muitas das vezes a gente se limita, a gente se comporta exatamente como ele se comportou aqui nesse versículo. Eles falam, os nossos olhos eram como gafanhotos, eles se diminuíram simplesmente porque eles eram grandes, porque eram um pouco poderosos. Mas Deus já tinha prometido. Deus falou, vai ver a terra que eu hei de dar para o meu povo. Muitas das vezes Deus fala, Deus coloca a promessa na nossa vida, mas a gente repara, a gente olha para os problemas, a gente olha para as dificuldades e acha que isso aí é simplesmente o motivo que vai nos parar, que não vai nos deixar chegar na última promessa, onde a promessa de Deus fez. Mas aqui no versículo 30, Caleb falou para o povo, ele estava junto com esses 10. Parte dos 10 fala que não conseguiriam, porque o povo era muito forte. Mas Caleb fala aqui. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quem a gente tem sido nos últimos dias? A gente tem sido como esses homens que têm reparado nos problemas? Ou a gente tem sido como Caleb, nesse versículo, que ele fala, independente, o povo é grande, o povo é forte, lá tem gigantes, mas nós servimos o Deus vivo, o Deus que a gente que está aqui nesse ambiente serve. E Deus fala para mim nessa noite, que a promessa que Ele fez na sua vida, na minha vida e na vida de todos que estão aqui, vai se cumprir independente dos problemas. E a partir de hoje, você não vai ser como esses rapazes que estavam aqui olhando para os problemas. A gente vai ser como Caleb, que independente dos problemas, tem fé, porque Deus está conosco. E se Ele falou que vai fazer, essa é a promessa dele. Deus não vai falhar. Seja fiel a Ele, e Ele vai cumprir o que Ele tem prometido para a sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para essa noite. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Que quem continua abençoando a vida do irmão Abner, amém? Irmã Rayane está com a oportunidade também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Por ter demonstrado sua fidelidade para conosco, Deus. Salva a igreja com a paz, Senhor. Amém. Eu vim aqui porque eu quero agradecer a Deus, pois eu acabei de vencer uma batalha. Aleluia. Até alguns dias atrás, eu estava me perguntando, meu Deus, só Tu és a minha vida. Porque alguns dias atrás eu tinha pegado Covid. E eu não pude estar aqui para vigília, não pude vir para os cultos. E isso me deixou muito triste, muito... Eu fiquei pensando, meu Deus. Mas quando eu pensei, vai dar tudo certo, confia em mim. E Deus tinha falado comigo, eu confiei mais nele, esperei nele e hoje eu estou aqui. Para honra e glória do Senhor. E eu até escrevi uma carta para Deus. Eu disse, meu
Meu Senhor, só Tu sabes como foi difícil para mim nesses últimos 11 dias. Tive que ficar longe dos meus pais e da minha querida irmãzinha. Também não pude sair de casa. Teve dia que chorei e teve dias que me alegrei. Mesmo nos dias de choro, eu nunca me senti desamparada, pois o Senhor, meu Deus, nunca me desampara. Por isso, meu Senhor, eu te agradeço por cuidar sempre de mim, em todo tempo eu me alegrarei no Senhor. Então, temos que confiar em Deus. Se estamos em uma situação que pensamos que não vai dar certo, lembre que você tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes com a vitória da irmã Rayane, né? Gostaria de chamar o líder presbítero Júnior para dar uma palavrinha, uma saudação. Em seguida, o grupo já está com a oportunidade de louvar, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite. Peço perdão pelo atraso. O dia foi corrido, estava no trabalho. Mas graças a Deus o Senhor me trouxe em paz e segurança. E já pude sentir a presença do nosso Deus nessa noite. Para o pastor não ir para casa com aquela curiosidade, RPC significa razão para cantar. Amém? Todos têm uma razão para louvar o nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? Eu tive o privilégio de passar a minha mocidade inteira nessa mocidade, né? A minha adolescência, mocidade. E o nosso grupo, para o glória do Senhor, já está. Esse ano vai fazer 24 anos, né, irmãos? Graças a Deus, né? É um grupo já bem antigo, né? Eu quero deixar aqui para os irmãos, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Glória a Deus, né? É um texto bem conhecido, e sabemos que esse texto ele está é uma resposta da oração de Salomão. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio que já houve na terra. E ele faz essa oração perante Deus, assim que o templo ele é construído. E quando Deus, ele fala no versículo 14, a resposta da oração que Salomão havia feito no capítulo 6. Salomão, na sua sabedoria, parece que ele sabia que o povo ia pecar. E é por isso que ele fala: Senhor, mas se houver fome na terra, se houver peste, se houver, se os campos não produzirem, se o Senhor secar a terra, o Senhor perdoa o povo, E ali Salomão ele faz essa oração perante Deus. E aí o Senhor responde no versículo 13: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos campanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E aí ele fala: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Isso quer dizer para nós nessa noite, irmãos. Muitas vezes erramos, pecamos, fazemos aquilo que não agrada ao Senhor. Mas o Senhor, ele já deixa aqui na sua palavra: mas se o meu povo se humilhar perante mim, orar, buscar a minha face, pode ter certeza que o Senhor ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados, sarará a sua terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Já quero chamar aqui o grupo RPC para estar louvando ao Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade. O grupo RPC cumprimenta o nome do Senhor. Amém.
segura-te, oh, sabes bem que em Cristo estou. Se provar segredo ver, sobre a terra eu vou, sobre as águas Aleluia. Mais um? Os jovens da RPC tem mais um para louvar? Então tá bom. Então uma quer mais com a oportunidade, amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele estava falando o significado do RPC, né? Aqui nós também somos uma sigla, que é o JAD, Jovens e Adolescentes Influenciando o Mundo. Aleluia. Quando o Senhor colocou no meu coração sobre este nome, eu percebi que muitos jovens hoje em dia querem viver igual ao mundo. Quer viver de acordo com o mundo, mas o Senhor me chamou para influenciar o mundo, para ser luz em meio às trevas, para não ser apenas mais um na multidão, para ser a diferença. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Salve o nosso Pai do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome. O vento balançou meu barco, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vem? Será que eu vou merecer? Sinto na pele frio desse vento, chego até que não está se vendo. Levo que está só ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, ainda posso ter que amanhã vai ser melhor. Só pensar em meu amor,
Eu sei que vamos só e já posso ver que amanhã vai ser bem melhor. Só pensar comigo. Esse nome toda língua confessará. Céus e terra se prostram pra te adorar. Você tem que Deus tem pra nós. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos já estão com oportunidade, amém? Em seguida, a irmã Daiane vai estar louvando. Hoje era para estar louvando a banda viva aqui, só que aconteceu um imprevisto com o serviço da Ana Lu. Ela teve que trabalhar hoje, a Ana Lu é cantora da banda, então eles não conseguiram estar aqui hoje. Então, estou avisando os irmãos, amém? Então, eles já estão com oportunidade. Aleluia. Aleluia. A nossa história começou na cruz, a preço
de louvor. Somente confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que Ele está. Um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Somente confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que Ele está. Um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranatha, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranatha, vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, Maranatha, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranatha, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Glória a Deus, aleluias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está cantando a irmã Daiane, vai estar louvando, amém? Enquanto ela louva, Enquanto a irmã Daiane louva, nós vamos contribuir com os nossos dízimos e as ofertas. Deixa eu dizer para você que está aí na nossa live, que quer de alguma forma ajudar a obra do Senhor. Como, pastor, eu posso fazer alguma coisa? Sendo um braço forte da obra do Senhor. Sendo um braço forte, contribuindo pelo Pix 11 985 67 2508. 11 985 67 2508. Ou pela conta corrente 42 522 dígito 9, agência 6065 do Banco Itaú.
Irmãos, você que não conhece ainda, nós estamos em construção. Nós estamos em construção porque a 300 metros, que é onde nós estamos, na rua Fruto de Maio, número 90. Nós já estamos, já fizemos a nave da igreja, fizemos já a sala do pastor, já fizemos a galeria, já fizemos a live da sala das crianças, e esse mês, se assim Deus permitir, nós já vamos estar colocando lá a live, se assim Deus nos permitir. Nós já começamos a armar lá as ferragens das vigas da laje superior. Então, irmão, você que sente no coração de contribuir com a obra de Deus, aqui você sabe aonde vai a sua oferta. Deus abençoe. Toda a igreja que eu Pai do Senhor, vou deixar uma breve meditação, no mesmo versículo que a gente leu no Salmo. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 139, o versículo 2, o 3 e o 4. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de hoje entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Hoje à tarde eu estava meditando a palavra do Senhor, não nesse versículo, mas depois de eu meditar eu fiquei me questionando e eu fiquei conversando com o Senhor. E é muito incrível porque a gente conhece a palavra do Senhor, a gente lê, Ele fala aos nossos corações. E muitas das vezes nós ainda nos perguntamos, nos questionamos, né? Quando, às vezes pela correria do dia, às vezes na rotina, e a gente fala, Senhor, estou cansado, o Senhor vai me ouvir, eu não tenho mais palavras, são a mesma oração, Senhor, abençoa a minha família, sempre eu te entrego a mesma preocupações em tuas mãos, e às vezes a gente se sobrecarrega com isso, né? Com essa coisa na mente, fala, Senhor, acho que o Senhor já está cansado de me ouvir, mas a palavra do Senhor diz que Ele conhece, Ele nos conhece até mesmo, gente, antes de falar, Ele já conhece o nosso pensamento. Que nessa noite nós viemos continuar no Espírito e verdade, louvando o nome do Senhor e sabendo que Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele nos ouve e Ele atende o nosso clamor, amém? Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Aleluia. Está convidando a irmã Eliane para fazer oração pelas ofertas e pelo preleitor, amém? Faz o bom trabalho, Senhor, amém? Graças a Deus, estamos mais uma vez na presença do Senhor, né? E vamos agradecer a Ele, porque só Ele é digno de toda honra. Altíssimo e eterno Deus, nesse momento, Senhor, nós estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por cada dizimista, por cada ofertante, Senhor. Continua, Senhor, prosperando, Senhor, a vida de cada um, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada jovem, pela vida de cada irmãozinho que está aqui, Senhor. E agora, Senhor, continua falando, Senhor, em cada coração, Senhor. E que aquele que veio buscar, Senhor, da Tua palavra, Senhor, seja, Senhor, revestido, restaurado, construído, revestido da Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Se você trouxe Bíblia, se você pode, abra comigo no
relato de Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero deixar diante desse altar a minha gratidão a Deus por conhecer esta casa. Quero agradecer ao pastor presidente, muito obrigado. Kelly, muito obrigado pelo convite. Gente, eu estou em casa. Pastor, se o senhor me permitir, eu vou levar esse jogo para cantar lá no canal. E eu estou mais feliz ainda porque a presença de Deus é notória neste lugar. Eu estou muito feliz, meus irmãos, porque estou vendo a minha tia lá no fundo. Tia, eu amo a senhora, viu? Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Deus ele já tem falado que está cuidando. Deus já tem falado que a promessa que Ele fez não irá se abalar por circunstâncias nenhuma. E eu vou seguir nessa mesma linha de raciocínio. Deus está falando esta noite. Em Lucas capítulo de número 4, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E disse-lhe Jesus, e Jesus respondeu dizendo: escrito está, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo levantou em um alto monte e mostrou num momento de tempo todos os reinos. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e glória, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu e disse: bate, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e a só ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pôs-o sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito: mandarás aos teus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustentem em suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em nenhuma pedra. E disse-lhe Jesus, respondeu: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, se ausentou-se dele todo o tempo. Queridos, Jesus ele acaba aqui de ser batizado pelo Espírito Santo e por João no Rio Jordão. O grande Messias, a qual muitos profetas se levantaram dizendo que ele estaria vindo, ele chegou, nasceu, como diz o profeta, e o nome dele será Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Só que o que eu acho interessante é que não tem como, é impossível ter um ministério próspero sem antes passar por um deserto. É meio óbvio e os irmãos já devem ter ouvido isso. Só que o que me chama a atenção, já no começo desse texto, é que Jesus ele acaba de ser batizado. O céu se abre, vem uma pomba e pousa sobre Jesus. E vem uma voz do céu que ecoa dizendo: este é o meu filho amado, a qual eu me comprazo, eu me alegro. O que eu acho interessante
e me chama muita atenção. É uma frase que o reverendo e pastor Hernandes Dias Lopes diz, que Jesus ele acaba de sair do sorriso do Pai para as garras do inimigo. Eu acho isso muito interessante, porque ele acaba de sair de uma confirmação. Esse é o meu filho. Ele é o Filho de Deus. Só que ele acaba, foi pelo Espírito, que ele é conduzido pelo deserto. Eu acho interessante, é que existem algumas palavras para deserto. E deserto, se os irmãos não sabem, é um local muito... Ele é um local muito importante para o sabino. Certa vez, perguntaram para um teólogo muito famoso em nosso meio, perguntou para um rabino, por que o deserto é tão importante para vocês? Sabe o que ele disse? Ele falou, é porque o deserto é o único lugar que podemos ouvir a voz de Deus sem os ruídos da cidade. Ou seja, para muitos, deserto é lugar de provação, e é mesmo. Para muitos, deserto é lugar de tentação, e é mesmo. Mas para os rabinos e para aquela época, não é só lugar de tentação, não é só lugar para passar dificuldade, mas é para ter um encontro com Deus. O envolvimento do Espírito Santo na vida de Jesus, pelo qual foi conduzido para o deserto, nos prova a sua humanidade, porque ele veio como homem, então ele tinha que ser 100% homem. Efésios capítulo de número 5 diz que você ser cheio do Espírito Santo é você se deixar ser dirigido por ele. Alguns dizem que a tentação que Jesus sofreu foi após ele ter fome. Só que o Lucas, ele desconstrói todo esse argumento, porque ele diz que durante 40 dias, ou seja, entre os 40 dias, todos os 40 dias, o tentador se apresentava a ele. Mas o que eu acho interessante é que ele estava em jejum. É isso mesmo. Todos aqui sabem. Ele estava em jejum. Só que aqui já fica um ensinamento para nós esta noite. Porque nem mesmo as práticas mais extensivas em Deus, seja jejuando, seja orando, seja se consagrando, isso não nos isenta de sofrer tentações. Isso não nos isenta de sofrer perseguições. Podemos orar, podemos jejuar, temos que nos consagrar. Só que isso não quer dizer que o inimigo não vai se apresentar. Por isso está escrito, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, quem resiste sou eu. Quem fala não sou eu. Quem fecha a porta, quem fecha as brechas sou eu. E automaticamente ele se ausenta. É apenas um resultado. Vamos lá. Primeira tentação. Versículo de número 4. Versículo de número 3. Melhor dizer. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu dizendo: escrito está, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que eu acho interessante aqui já é que nos mostra um paradoxo que pode deixar a mente de qualquer crente confusa. Ele acaba de sair de um batismo onde o céu se abre. Ele ali vivencia uma espécie de... Ele vê com os próprios olhos o céu aberto sobre a sua vida. Só que aí quando ele vai para o deserto, a primeira coisa que o inimigo se apresenta a ele e fala é: se tu és filho de Deus. Percebe que no Jordão estava tudo bem. Teve uma confirmação. Você é o
filho de Deus. Eu me alegro de você. Só que quando ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, o inimigo se apresenta e diz: se tu és filho de Deus. Percebe? Que aqui há um conflito, porque o diabo ele estava tentando, e eu aqui já aplico uma palavra ao seu coração. O inimigo ele estava tentando colocar em dúvida aquilo que já foi confirmado por Deus no deserto. Quem nunca, irmãos, sai daquele culto onde Deus te usa e usa outras pessoas para falar com você? Você fala em línguas, você chora, você sente quase palpável a presença de Deus. Mas quando você chega em casa, depois de alguns dias, aquele êxtase espiritual passa e vem o pensamento: mas será que é mesmo? Mas será que realmente isso é verdade? Mas será que realmente isso vai acontecer? E eu vim aqui liberar uma palavra ao seu coração. Dizer para você, isso não é novidade, porque já foi falado nesse culto. Mas eu vim profetizar sobre a sua vida e te dizer que aquilo que Deus confirmou na sua vida, inimigo nenhum, palavra nenhuma, nada vai conseguir afastar o propósito de Deus na sua vida. Deus está falando: eu prometi, eu vou cumprir. Se eu falei, vai acontecer. Se eu falei, você vai chegar. Se eu falei, vai acontecer. Deus está falando alguém aqui e dizendo: fica tranquilo, vai acontecer. Estou sentindo Deus aqui já. Percebe que muitas vezes nos perguntamos, diante de fazer uma autoanálise da nossa vida, e comparamos com a realidade que Deus nos prometeu. Comparamos com a realidade que Deus falou que ia nos proporcionar. Comparamos com um ministério, um casamento, um relacionamento, uma porta aberta que Deus nos prometeu, e olhamos para isso, fazemos uma autoanálise da nossa vida, e muitas vezes falamos: mas nunca vai acontecer isso. Nunca vai acontecer isso. Só que vocês já ouviram que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o meu tempo. Na sua mente pode estar: será que vai acontecer? Pode acontecer ou não, mas quando Deus já vê lá no futuro, Ele está falando: já aconteceu, já aconteceu. Você não está entendendo essa noite. Talvez você sentou aqui e talvez está em dúvida daquilo que Deus te confirmou, mas Deus está falando: eu sou Deus, e eu consigo olhar daqui a 15, daqui a 20, daqui a 10 anos no futuro, aonde a sua visão não enxerga, a visão de Deus alcança. Aonde a sua visão não chega, a visão de Deus alcança. Já disse o salmista: se eu for até os mais altos céus, a sua presença também está. Se eu não estar numa cama, no mais profundo abismo, a sua presença me encontra. Não tem como fugir deste olhar. Não tem como fugir deste olhar. Deus está falando: tem cuidado de Deus sobre a sua vida hoje. Vai acontecer. Deus está renovando promessas aqui esta noite. Deus está falando: o inimigo não vai conseguir abalar, não vai conseguir destruir, não vai conseguir desanimar, não vai conseguir fazer cair aquilo que eu já prometi. Bora lá. Seus pais serem missionários ou pastores não te isenta de sofrer de passar pelas suas próprias experiências com Deus. Deus está falando para alguém: eu quero te dar experiência no meio disso tudo. Eu quero te dar experiências no meio de tudo isso que está acontecendo. Vamos lá, versículo de número 3 ainda.
diabo ele esperou um momento de fraqueza de Deus, de Jesus, para usar a sua necessidade física para desviar ele do propósito e tentar colocar dúvida em seu coração. Por isso que fica muito difícil. Porque o inimigo ele é astuto, ele sabe a sua fraqueza e sabe exatamente onde te apertar. Eu vou provar. Eu vou te provar como no meio de um deserto, no meio de uma situação ruim, você consegue produzir. Jesus ele acaba de receber uma notícia. Sabe João, seu precursor, aquele que veio antes de você e preparou o caminho? Então, ele acabou de ser morto. Jesus ele se entristece com essa notícia. Ele pega os discípulos e vai para um lugar reservado. Ele quer tirar um momento a sós. Pensa, o seu amigo, um dos seus melhores amigos, aquele que estava lado a lado com ele, acaba de ser morto. Jesus ele se entristece, porque ele também é homem. Ele se afasta com os discípulos. Só que Jesus ele percebe que há uma grande multidão seguindo ele. Meus irmãos, Jesus tinha tudo para falar, hoje não. Hoje eu não estou bem. Pode vir qualquer dia, mas hoje não. Eu não estou preparado. Não estou no dia bom. Só que Jesus fala, manda todos se aceitarem. E Deus prega, multiplica pães e peixes. Imutável. Isso me chama muita atenção, porque eu que sou da liderança, pastor, quem dirige ou quem está na frente de pessoas, vão entender isso. Que muitas vezes você não está bem. Isso não é só quem está na frente, mas é do ser humano. Tem dias que você não está bem. Só que quem já passou por isso? Eu já. No dia que você está mais ruim, no dia que você fala, eu não quero nem levantar da cama, hoje não é um dia bom para mim. Chega uma pessoa e fala, pastor, ora por mim. Pastor, estou precisando de uma ajuda. Pastor, eu não estou num dia bom. E você tinha tudo para olhar para essa pessoa e falar, vai embora, eu também não estou. Só que você vai e ora por ela. Você vai e intercede por ela. Sabe por quê? É porque a missão é muito maior do que muitas vezes a sua necessidade. A missão que Deus lhe confiou é muito maior do que as suas necessidades. Por isso que muitas vezes você chora, mas tem que dar conselho. Por isso que muitas vezes você não está no dia bom e tem que dar conselho. Paulo ele apanhava, mas curava. Paulo ele apanhava, mas profetizava. Paulo estava na prisão, mas escrevia cartas para Timóteo. Deus está falando, a prisão não vai te parar. A prisão não é capaz de te parar. O deserto não é capaz de te parar. Deus está falando para alguém, você tem capacidade sim de produzir em meio a tudo isso que está acontecendo na sua vida. Deus está nos alertando, produza. 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 Capacidade você tem, só falta coragem. Produza. 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 Sai nesta noite com sentimento, falando, Deus, eu posso não estar bem. Deus, eu posso não estar nos meus melhores dias. Mas por decisão, eu vou produzir. Porque produzir não é um sentimento, é uma decisão. Eu não sinto de fazer, eu decido fazer. Glória a Deus. Voltando ao texto, meus irmãos, Deus ele tinha a capacidade de produzir e de transformar aquelas pedras em pães. Porém, Jesus foi conduzido ali como homem, e ele sabia que obedecer ao Pai estava muito além das suas necessidades. Porque obedecer ao Pai sempre vai estar além do que aquilo que achamos que é bom, achamos que é melhor para nós mesmos.
Por que Satanás induz o homem a buscar, vamos se dizer, desenfreadamente, a satisfação de dos seus próprios apetites? Porque ele sabe que aonde vai resultar e vai refletir em tudo isso. Deserto tem sol, tem areia, tem pedras, isso não é novidade. E é por isso que o diabo disse aqui. Não é só para. Não, tudo isso não era só para aproveitar da fraqueza de Jesus. Mas é porque a pedra, ela era o que estava acessível naquele momento. Só tinha isso. E o diabo usou aquilo que era mais fácil. Gênesis capítulo de número 3. Comer todas essas árvores. Mas a que está no meio, dessa não comer. O mal nunca vai se ausentar. Aquilo que não pode ou aquilo que é pecado, nunca vai ser. Culto dos jovens, eu vou pregar para jovens. De 0 a 100 anos. Vou passar de O mal, ele nunca vai se esconder de você. O mal, ele nunca vai se ausentar de você. A Bíblia diz isso, a árvore do bem e do mal. A única exceção daquele jardim, ela não estava escondida, ela estava no meio. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Só que eu acho isso incrível. E Eclesiastes capítulo de número 10 vai nos falar disso. Que um perfumista, ele demora um tempo para produzir um perfume. Ele deixa curtir, ele amassa as rosas, ele faz muito. Ele demora meses para produzir uma fragrância. Ele coloca para curtir. Aí no texto diz, e vem uma mosca pequena, e pousa sobre o perfume e azeda tudo aquilo. Aquilo que demorou meses foi estragado por uma coisa. Aquilo que demorou tempo para se conquistar ou para fazer, se estragou com apenas uma mosca. E o texto diz, como uma mosca consegue azedar todo o odre de perfume. Ou seja, coisas pequenas têm resultados grandes. Coisas pequenas que aos nossos olhos não fazem mal, podem produzir e resultar em nossas vidas coisas grandes. Aquilo que é mais fácil sempre vai estar em evidência. Segunda tentação. Versículo de número 12. E Jesus respondeu e disse, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu acho interessante aqui, é que o tentador, ele foi uma vez, não teve êxito. Depois ele foi a segunda vez. Ele falou, ele não quer o pão, ele não quer transformar as pedras em pães, mas eu vou fazer uma coisa que quem sabe é atrativo para ele. Depois que Jesus ele resistiu à primeira, o diabo viu que ele não recebeu tudo aquilo e levou ele para o alto templo de Jerusalém. Os historiadores não sabem onde é o exato deste alto templo de Jerusalém, onde Jesus ficou. E ele pediu para